Boa noite, meu nome é Sérgio, eu sou terapeuta em dependência química, acabei de chegar do trabalho. Hoje eu não consegui gravar nenhum vídeo dentro da instituição, foi um dia bastante puxado. E tô aqui no meu quarto, vou ver se eu consigo gravar para vocês. Hoje o assunto é prevenção de recaída. É um trabalho que eu desenvolvo também dentro da instituição. O que é recaída para vocês? Para qualquer um que você perguntar, inclusive para os dependentes químicos, se você perguntar para eles o que é uma recaída, eles vão voltar que é a volta ao uso. Concordo. Até a página 3. Recaída é um processo. É um processo que leva o indivíduo de volta ao uso de bebida alcoólica e outras drogas. Nesse processo, no decorrer desse processo, a recaída ela apresenta alguns sinalizadores. Esses sinalizadores são comportamentais, cognitivos e comportamentais. Tá? Apresentam alguns sinais de aviso que o processo de recaída está em andamento. Constitui um desafio muito grande, tanto para mim como profissional da área, como para o paciente, porque eles não... é difícil de entender. É bastante complicado de entender quando isso ocorre, porque o processo de recaída é um processo inconsciente. A gente não sabe o que está acontecendo. Embora os sinais de aviso aconteçam, eu não estou apropriadamente consciente de que eles estão acontecendo. E eu vou explicar por quê. Em 1973, um psiquiatra chamado Terence Gorski, ele tinha uma instituição para tratamento de alcoolismo e ele oferecia um tratamento para esses alcoolistas, para esses etilistas. E ele percebeu em entrevistas clínicas feitas com 118 pacientes que eles tinham 4 coisas em comum. A primeira, tinham entrado para dentro da instituição com um interesse positivo de concluir o tratamento, de fazer um bom tratamento. 2. Eles admitiram ter problemas com álcool e outras drogas e que não conseguiam usar controladamente por nenhum período de tempo. 3. Terminaram o tratamento, completaram todo um tratamento, fizeram um compromisso com eles e com o psiquiatra e com o poder superior de permanecerem limpos, de permanecerem sóbrios, com a ajuda de tratamento ambulatorial, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. E 4. Eles voltaram para dentro da instituição recaídos mesmo depois desse compromisso. E aí o psiquiatra começou a se perguntar, o que é que acontece? E aí em entrevistas clínicas com esses pacientes, ele foi se apercebendo que esses pacientes eles apresentavam alguns sinais de aviso de recaída. Antes de usar a substância propriamente dita, eles apresentavam alguns sinais. E ele ele catalogou 47 sinais e dividiu em 11 fases, que é um assunto que a gente vai abordar também. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês, o que é recaída para vocês? Se eu perguntar para vocês ou para qualquer dependente químico o que é recaída, ele vai me dizer, é voltar a usar droga, é voltar a beber, é voltar a cheirar, é voltar a fumar, é voltar a dar uma paulada, dar uma bola. Não. É também. Recaída é um processo. Recaída é um processo cognitivo e comportamental que leva o indivíduo de volta ao uso de substância. Tá? Nesse processo, ele apresenta sinalizadores, que são os sinalizadores que o psiquiatra Terence Gorski catalogou em 11 fases. O objetivo da prevenção de recaída é identificar situações de alto risco, onde o indivíduo fica vulnerável a uma recaída, correto? E usar estratégias de enfrentamento. Ensiná-lo
a criar estratégias de enfrentamento. De que maneira? Com intervenções específicas e intervenções globais. O que são intervenções específicas? Intervenções específicas, quando eu estou falando de intervir em alguma coisa, eu estou falando de paralisar, correto? No caso da dependência química, o que eu quero paralisar? Eu quero paralisar a recaída, né? O processo de recaída, correto? Então, o que é exatamente a intervenção específica? A intervenção específica é onde o indivíduo identifica situações de alto risco com a minha ajuda, correto? Dentro da instituição. A gente identifica situações onde ele fica vulnerável a uma recaída e a gente cria estratégias de enfrentamento para ele lidar com determinadas situações. Vou dar um exemplo. Um bem simples para vocês e que vocês pensam que não tem problema e que é uma grande problemática na vida de muitos dependentes químicos recaídos, que são as festas de famílias. As festas de família, regrada a bebida alcoólica, regrada muitas das vezes os primos vêm de longe e usam outros tipos de substância. E no meio daquilo ali tudo está o dependente químico que saiu de uma instituição e está precisando ficar limpo para não voltar a ser internado e voltar para o fundo do poço. E a família, sem entender muito do que está acontecendo, permite bebida alcoólica dentro de casa e outras drogas, né? Muitas das vezes a própria família usa. Né? Tenho exemplos dentro da instituição de mãe que internou o filho e a mãe usa droga. Como lidar com uma situação como essa? Né? Então quem precisa mudar sou eu, em relação àquelas pessoas e em relação ao lugar onde eu vivo. Isso é intervir especificamente, certo? E depois eu preciso fazer outro tipo de intervenção, que é a intervenção global. Quando eu estou falando de intervenção global, quando eu estou falando de uma coisa globalizada, eu estou falando de um todo, certo? E esse todo é o dependente químico. Ele precisa desenvolver hábitos saudáveis para poder lidar com aqueles associados ao uso de substância, sempre mantendo e reforçando o não uso delas. Sempre. Eu não vou usar, só por hoje eu não vou usar. Só por hoje eu não vou usar, um dia de cada vez para o resto da vida deles. Certo? Essas são as intervenções que nós fizemos, que nós fazemos com eles dentro da instituição. Né? Eu, diretamente, com o grupo e individualmente também. Então, esse processo de recaída, ele apresenta sinalizadores, certo? Então é necessário uma mudança global no estilo de vida, correto? É por isso que muitas vezes, graças a Deus, eu trabalho em instituições onde a gente faz também atendimento com as famílias, com os codependentes, que também estão doentaços, que a gente sugere para essas famílias que busquem ajuda também, para que vocês possam entender que dentro de uma casa de dependente químico não pode ter a droga de preferência dele. Como que eu vou internar um marido alcoólatra, ou um esposo, né, ou um pai, ou um filho alcoolista, e vou deixar bebida alcoólica dentro da casa quando ele sair, espalhada para tudo que é lado? É uma droga lícita. Aqui dentro da minha casa tem. Como lidar com isso? Com essa problemática? A família precisa mudar? Interrogação. Eu acredito que o sistema está doente. Todo o sistema. O dependente químico, ele está no meio desse sistema. Ele é o que apresenta que existe um problema dentro do sistema. Ele está usando droga, ele está mentindo. Ele está muitas vezes roubando dentro de casa. Ele está dizendo que existe um problema instalado naquele sistema. Como ele é o emergente, é ele que vai ser internado. Só que quando ele entra na instituição, ele começa uma reeducação. Ele começa a trabalhar os passos. Ele começa a admitir algumas coisas, aceitar outras. Ele começa a desenvolver algumas crenças. Ele começa a acordar na hora certa, ele começa a dormir na hora certa, ele começa a comer na hora certa. Ele tem atendimento psicológico. Ele tem atendimento terapêutico comigo todos os dias da semana. E depois de 6 meses,
ele sai tinindo recuperação. Só que ele volta, sabe para onde? Para o ambiente doente. E aí ele adoece de novo. E aí ele volta a usar droga. E aí a família interna ele de novo. Porque o sistema não se tratou. O sistema todo precisa de tratamento. O ambiente está doente. Então a problemática é bem maior do que vocês imaginam. Correto? Hoje o vídeo já está passando dos 10 minutos. Eu vou terminar por aqui, mas eu prometo voltar com esse assunto numa próxima oportunidade. Tá ok? Um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe. Tamo junto!